Pessoal, então vamos para a nossa aula de hoje, revisão do conteúdo que já foi postado para vocês na sala virtual. E nós vamos conversar hoje sobre esse importante filósofo do período clássico da filosofia, que é Aristóteles. Perfeito? Primeiro, né, vamos marcar aqui o período que Aristóteles viveu. Ele vai viver aí entre o século IV a.C., né, 384 a.C., perfeito? E Aristóteles, ele nasce na Macedônia. Ele não é um grego, embora, né, seja importante para a filosofia ateniense, perfeito? Então ele vai, por um período de tempo, ser discípulo de Platão, tá? Mas, após a morte de Platão, ele tem aí uma decepção. Ele acreditava que seria o sucessor de Platão na academia, que é a escola que Platão funda. Entretanto, né, no ano de 347, quando Platão morre, ele deixa Atenas e vai, então, fazer outras, né, atividades. Inclusive, por um período de tempo, ele vai ser o preceptor ou orientador de Alexandre, que vai ser conhecido como o grande conquistador aí da Europa. Então, após um período de tempo, ele retorna à Grécia, precisamente conforme os livros de história, em 335, e ele então vai fundar uma escola concorrente à Academia Platônica, e ele vai dar o nome dessa sua escola de Liceu, certo? Quando ele começa a dar os seus primeiros passos, né, após a morte de Platão, ele então começa a desenvolver a sua própria filosofia. E é aí que nós vamos, né, centrar a nossa atenção na aula de hoje. No século I a.C., tá, um estudioso de Aristóteles vai denominar os estudos de Aristóteles que não diz respeito à física como metafísica. E é sobre esse conceito, né, que inicialmente é apenas um nome, uma nomenclatura, mas que vai se tornar um conceito, que nós vamos direcionar a nossa atenção hoje, ok? Então, quais são as características da metafísica e, mais do que isso, né, o que vem ser metafísica? Inicialmente, Andrônico de Rhodes, que é esse estudioso de Aristóteles, que vai criar esse conceito aí, apenas para delimitar os livros, a obra de Aristóteles, ele vai dizer que essa obra de Aristóteles, né, que ele descobre depois dos livros de Aristóteles que trata sobre a física, ele vai delimitar apenas como obras que vêm depois da física, tá? Mas posteriormente, tá, especialmente num período que nós vamos chamar de período medieval, esse conceito metafísica vai se firmar como um conceito filosófico, né? E então nós vamos relacionar a metafísica como a teoria do conhecimento, ou início, né, da teoria do conhecimento de Aristóteles, certo? Então, Aristóteles, então, aqui, ele vai lançar-se, né, para saber como nós conhecemos a realidade. Então, a metafísica de Aristóteles é uma busca, né, pelo conhecimento da realidade, a estrutura da realidade, como essa realidade se estrutura, perfeito? E quando Aristóteles vai fazer isso, ele então vai, né,
determinar o estudo do ser. O que é o ser? O ser é tudo que existe. É uma coisa bem ampla, tá? Ao pensar o ser, ou tudo que existe, e como nós temos acesso a esse tudo que existe, Aristóteles vai se distanciando de Platão. Por quê? Porque, primeiro, ele vai romper, tá? Ele rompe com o inatismo platônico. Por quê? Porque o inatismo platônico é aquela perspectiva de que nós nascemos com algo na alma. A alma carrega em si algumas informações, teoria da reminiscência, né? Então, a reminiscência platônica. Então, o que Aristóteles está fazendo? Rompendo com isso, certo? O que ele, então, está afirmando para nós? Que tudo o que nós aprendemos, tá, ou que conhecemos, parte, da experiência. Se parte da experiência, olha só o que ele está fazendo, Ele está dando o quê? Razão ao conhecimento obtido pelos sentidos, coisa que Platão ignora, perfeito? Então, aqui, nós vamos, o que Aristóteles está fazendo é atribuindo aos sentidos um papel no âmbito do conhecimento, tá? De certo modo, ele está afirmando que o que nós conhecemos, em alguma medida, começa aqui, pelos sentidos, perfeito? Então, o que Aristóteles ele está fazendo? Ele está ignorando, a parte abstrata, intelectual, inteligível? Não. Ele vai atribuir essa parte inteligível um aspecto importante do processo de conhecer. Entretanto, ela não está isolada. Então, os sentidos conhecem as coisas particulares. Então, a experiência dá conta do que é particular. Enquanto, tá? E aí, o ser também conhece ou é conhecido a partir daquilo que é universal. Tá? E esse universal é aquilo que nós conseguimos, conhecer a partir da racionalidade. Tá? É o conhecimento, abstrato. Então, o que Aristóteles está fazendo? Ele está juntando essas duas instâncias do conhecimento, sentido e razão, certo? E quando ele faz isso, ele está desenvolvendo a sua teoria do conhecimento, ok? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai chamar esse processo aqui, já que não foi ele que chamou isso aqui de metafísica, de filosofia primeira, ok? Então, lembrando, o que nós chamamos de metafísica, Aristóteles chamava de filosofia primeira. E essa filosofia primeira aqui, ela vai buscar pelas origem do conhecimento. Então, ele vai perguntar. Se ele pergunta, ele faz uma pergunta a respeito das causas, tá? As causas do conhecimento, o modo em que nós conhecemos. Então, para Aristóteles, perguntar sobre como conhecemos é perguntar pela causa do conhecimento. Ok. E quando ele vai fazer isso, tá? Aristóteles está se debruçando sobre isso. Ele chega a propor que quando nós conhecemos, nós conhecemos primeiro o quê? O ser. E de que modo esse ser aparece para nós? Esse ser,
ele vai aparecer para nós em modo, né, de substância, tá? Substância. Então, vamos entender o que seria essa substância. É aquilo que é em si mesmo. Ou, né, o modo em que nós conhecemos o ser. Ok? Essa substância, ela possui em si, de acordo com Aristóteles, um atributo que dá a ela uma certa identidade. Esse atributo que dá a ela uma identidade, nós chamamos de essência. Essa essência, tá? É algo que é permanente. Permanente. Certo? Se é permanente, é o que permite a essência, essa substância, ser o que ela é e não outra coisa. Bom, mas o ser, ele, tá? Isso aqui até lembra aquela, né, Parmênides, o ser é, né? É o que é. Podemos aqui recorrer a Parmênides. Mas ele também, ao pensar a substância, ele vai concluir que esse ser é, mas ele é ao mesmo tempo também dentro de um mundo. E esse mundo, ele está em movimento. Esse conceito de movimento é muito importante em Aristóteles, faz parte da física aristotélica. E se esse ser é dentro de um mundo que está em movimento, ele então, né, vai se submeter a um devir. Se ele se submete a um devir, pode ser que aconteça mudanças, né? E se acontecer mudanças, vai alterar a substância? Não, porque o Aristóteles vai dizer que se acontecem mudanças, essas mudanças se dão no aspecto de acidente. Tá? Então, um exemplo bem esdrúxulo, mas que serve. A professora aqui é um ser humano, certo? Pertence à espécie Homo sapiens, é a minha essência. Mas o modo em que eu sou, minhas características do tipo cor da pele, é o que define me define. Mas o modo que eu corto o meu cabelo, o modo pelo qual eu faço escolha entre ser professora ou ser dançarina é meu atributo acidental, porque eu poderia ser qualquer outra coisa dentro da minha condição de humana, que não muda, que não altera, por conta das minhas características, né, que me definem enquanto humano. Eu posso escolher ser uma série de coisas, perfeito? Ao escolher ser essa série de coisas, eu estou, né, atribuindo à minha substância determinadas qualidades, certo? Então, há uma acidentação, né, que pode ser e pode não ser. Isso aqui, né, vai fazer com que Aristóteles pense, então, a substância ou ser dentro de outros dois, né, dentro de aspectos, que é de matéria, tá? E um outro aspecto que vai ser a forma. Perfeito? Então vamos entender o que seria aqui a matéria. A matéria, segundo o nosso, né, digníssimo Aristóteles, é tudo aquilo de que é feito, né?